Estamos de volta no Jornal Rio Doce, hoje recebendo o dermatologista Dr. Gladstone, que ele está falando sobre a hanseníase nesse janeiro roxo. Doutor, a gente falou um pouco sobre a doença e agora a gente fala um pouco sobre o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico da hanseníase? Então, basicamente, o diagnóstico da hanseníase é um diagnóstico clínico. Você analisa a característica das manchas, analisa a sensibilidade dessas manchas e, por si só, com o diagnóstico clínico, já é capaz de dar um diagnóstico da hanseníase. Em alguns casos, há necessidade de fazer alguns exames complementares, né? Então, a gente faz um exame que a gente chama de baciloscopia, que é a raspagem da linfa das orelhas, do cotovelo e da própria lesão, quando necessário. Isso ajuda a gente a identificar qual o tipo de hanseníase que o paciente apresenta, e identificando o tipo, você consegue identificar ou orientar melhor o tratamento para aquele caso específico. Existem outros diagnósticos, quando o diagnóstico clínico e o diagnóstico por baciloscopia não é muito preciso, que é a biópsia cutânea, né? A gente anestesia, tira um pedacinho da pele, encaminha ao laboratório para tentar encontrar ali as características típicas de um quadro de Hansen, de mal de Hansen, de hanseníase. E esse aspecto é importante para o diagnóstico, e definindo o diagnóstico, você consegue iniciar o tratamento da forma mais precoce possível, dessa forma evitando a transmissão, o contágio de outros indivíduos, né? Certo. E você falou do tratamento, como que é o tratamento dessa doença? Então, dependendo da forma como você classifica a hanseníase, você trata com medicações orais, são remédios de tomar. É uma doença que é importante que seja dita que é uma doença curável, tratável, tá? E como toda doença tratável, ela é passível de ser controlada, tá? Mas é uma doença que a gente pode falar que ela é um pouco negligenciada, porque as autoridades sanitárias hoje no Brasil encontram outras prioridades em detrimento da hanseníase. E aí a hanseníase acaba sendo um pouco negligenciada, o que não deveria, mas é uma doença tratável e curável. E esse tratamento é feito através de medicações orais. A gente chama do tratamento da hanseníase de poliquimioterapia. É feito através do uso de remédios. E esse tratamento pode durar de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, a depender do tipo de hanseníase que o paciente apresentar e se ele apresentar ou não complicações ao longo do tratamento. Certo. Ok? Esse tratamento é importante também que seja dito que esse tratamento, uma vez identificada a hanseníase e o tratamento iniciado, ele deve ser acompanhado no posto de saúde, é um tratamento gratuito, fornecido pelo Estado, e é um tratamento que necessita do que a gente chama de dose supervisionada. O paciente, pelo menos uma vez por mês, deve ir ao posto de saúde ou ao sistema público de saúde para fazer o uso dessa dose supervisionada. E aí, diante disso, a gente consegue ter um certo controle, não só da doença, como também das outras pessoas ali que fazem parte do convívio daquele paciente, que possam ter se contaminado e são passíveis também de tratamento. Certo. E o paciente que está em tratamento, ele consegue contaminar outras pessoas? Consegue. O paciente que iniciou o tratamento não transmite mais. O paciente que está infectado e não tratado, ele transmite a doença. O paciente, uma vez iniciada a primeira dose do remédio, com a primeira dose da medicação que se chama rifampicina, com essa dose o paciente já entende que ele não é capaz mais de transmitir a doença. Entendi. Tá? Então, a gente muitas vezes se pergunta assim, mas como é que eu vou pegar essa doença, né? Como é que ela é transmissível? Tudo na hanseníase, a gente fala que é tudo muito prolongado, muito crônico, demora muito. Então, o paciente, para começar a transmitir, no momento que ele adquire a bactéria, até ele começar a transmitir, pode demorar anos. E ele transmite até o momento em que ele toma a primeira dose. Tomou a primeira dose, ele já não transmite mais. Por isso a importância da identificação precoce da doença e do início do tratamento o quanto antes. Porque uma vez iniciado o tratamento, o paciente não consegue transmitir mais a hanseníase. Certo. Existe uma forma de prevenção da hanseníase? Para os contactantes, aqueles pacientes que estão em contato muito frequente com o portador da doença, há necessidade de fazer uma análise da pele de todos esses contactantes. E quando a gente fala em contactantes, a gente tem que pensar nas pessoas que convivem no mesmo ambiente domiciliar e às vezes no mesmo ambiente de trabalho. E a gente, como tudo na hanseníase é demorado, você tem que pensar num tempo também grande de contactantes. São as pessoas com quem você conviveu naqueles 5 anos anteriores ao diagnóstico.
Então, essas pessoas devem ser levadas ao posto de saúde, deve ser feito, ou ao sistema de saúde, pode ser um sistema especializado, deve ser feito a análise da pele daquela pessoa para ver se ele demonstra alguma lesão e deve ser observado se ele tem ou não a vacina BCG, Entendi. que é aquela vacina que a gente toma para a tuberculose. Se ele não tiver a cicatriz da vacina, ele tem que tomar uma dose. Se ele tiver uma cicatriz da vacina, ele tem que tomar uma segunda dose. Se ele tiver as duas cicatrizes da vacina BCG, ele não precisa tomar mais. Entendi. Para a gente encerrar, doutor, a gente falar em questão de números, dados, no Brasil é comum essa doença? O Brasil, em números absolutos, é o segundo maior país do mundo, é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase. A gente consegue diagnosticar em torno de 25 a 30 mil casos por ano de hanseníase. Se a gente for pensar, o primeiro país do mundo é a Índia, em números absolutos. Mas se a gente for pensar em números proporcionais, quer dizer, a quantidade de doenças por número de habitantes, o Brasil chega a ser o primeiro colocado nesse aspecto. Então, é uma doença muito comum no nosso meio, que precisa ter um diagnóstico mais... O nosso sistema de saúde precisa ser melhor treinado para um diagnóstico precoce para a gente tentar evitar que essa doença seja tão transmissível hoje no Brasil, né? Já que a gente pode considerar que é um problema de saúde pública essa doença hoje no Brasil e precisa ser realmente, se possível, erradicada. Certo. E aqui em Governador Valadares é comum também? É uma doença muito comum em Governador Valadares. Eu digo que é uma doença bastante comum aqui porque as nossas equipes de saúde aqui, elas são bem treinadas no diagnóstico. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico de casos. Quando você pega o número de casos pelo número de habitantes de Valadares, há de se considerar várias variantes. Há de se considerar que Valadares é um polo regional, então a gente tem aqui 50 a 80 municípios que a gente recebe essas pessoas desses 50 a 80 municípios e muitas vezes o diagnóstico é feito aqui e não no município de origem dessas pessoas. Então a gente acaba tendo uma quantidade de diagnósticos maior, né? Esses casos mais complicados sempre vêm para cá primeiro, para os médicos especialistas aqui conseguirem dar um destino melhor a esses pacientes. E aqui, Valadares tem uma cultura sanitarista já muito grande desde a década de 50. Então, aqui foi uma das primeiras cidades no Brasil a ser iniciada a poliquimioterapia. Então, diante disso, já existe desde a década de 80 uma cultura em se diagnosticar a hanseníase aqui e ter um bom tratamento. Os pacientes são bem tratados e tratados com carinho aqui pelo serviço público da cidade. Certo. Doutor, muito obrigado por você ter vindo, por ter falado sobre essa doença, que janeiro é o mês da campanha. Qual que é o lema da campanha? Vamos falar sobre hanseníase. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Uma boa noite para você. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Até amanhã.